A questão da mobilidade urbana, que ganhou força com as manifestações em junho deste ano, foi tema de fórum realizado pela Folha de São Paulo no Tuca. Veja como foi o evento, que contou com a presença do prefeito Fernando Haddad e do governador Geraldo Alckmin. Hoje, ter mobilidade é produzir cidadania, é produzir direito à cidade, é produzir a função social que a cidade deve fazer para os 11 milhões e meio de habitantes. Os debates realizados no Seminário Folha, com apoio da PUC São Paulo, discutiram a mobilidade urbana na capital paulista. O evento teve como centro de discussão o transporte coletivo e seus impactos na cidade. Historicamente, a cidade implantou um modelo onde as classes médias e as elites circulavam de automóvel num espaço protegido e investido como política urbana para dar maior fluidez e conforto para esses automóveis, para esses carros, enquanto que era pobre trabalhador que usava o transporte coletivo. O transporte coletivo sempre foi insuficiente, caro, ineficiente, desconfortável, entretanto, sempre foi objeto de lucro por parte das concessionárias e nunca entrou na pauta pública e na agenda pública, porque justamente os formadores de opinião e a elite da cidade não tinha esse problema, porque circulava muito nos seus automóveis. O que faltava e o que parece que está acontecendo agora é a decisão política de fazer, a vontade política de fazer. E essas manifestações das ruas estão dando aos governantes a coragem de enfrentar aquelas pessoas, normalmente aquelas que defendem os direitos do transporte individual, a implementar a prioridade ao transporte coletivo, que era o que faltava. O transporte público tem que ter prioridade sobre todos os outros tipos de transporte e de maneira que as vias públicas têm que priorizar a passagem dos veículos que transportam um número maior de passageiros. E o remanescente fica à disposição para uso privado, porque o uso do carro é um uso privado. Então esse conceito se impondo, como está se impondo, todo o resto é um desdobramento natural dele. Apenas as primeiras iniciativas estão sendo tomadas. A mobilidade urbana requer, vamos dizer, atuações constantes e planejamento constante, não só a nível de infraestrutura, do viário, que a gente chama, que é o que está sendo feito agora, mas a nível de organização do sistema, de informação ao passageiro. A dificuldade de locomoção nas grandes cidades tornaram o transporte coletivo uma prioridade. Em São Paulo, o aumento de corredores de ônibus é visto como essencial para lidar com o problema. A solução para transporte nunca está num só modal. Fluxos começam com uma van, depois um ônibus, depois um corredor, depois um metrô de superfície. Cada um desses modais tem uma capacidade de carregamento maior. As faixas de ônibus é um primeiro passo, mas há também a política da prefeitura de fazer corredores de fato de ônibus, que são aqueles que você faz a cobrança externa. Mas essa situação hoje criada com bastante velocidade é fundamental até para você já impor o conceito do espaço público. O número de veículos, o número de linhas, a periodicidade das linhas, ela vai ser proporcional ao aumento da demanda. E é muito fácil colocar mais ônibus na rua, né? Então, a adaptação disso não é o maior problema. O maior problema é do ponto de vista cultural. Nós temos uma estimativa de que se 20% das pessoas que usam carro migrassem, ou se as pessoas que usam carro fizessem 20% dos seus trajetos de transporte coletivo, nós não teríamos o trânsito que temos em São Paulo. Nós teríamos o trânsito equivalente ao período de férias. A tendência no mundo é urbana e metropolitana. São Paulo não cresce mais tanto, a cidade, mas o entorno cresce. As 38 cidades ao lado de São Paulo, da região metropolitana, crescem 200 mil pessoas por ano. Isso não será ruim se nós tivermos boa infraestrutura, bom sistema de saúde, boa segurança. Embora ações tenham sido tomadas, o grande número de pessoas da região metropolitana amplia a necessidade de outras alternativas para a redução dos problemas de mobilidade. São Paulo
ao dar prioridade ao transporte coletivo, já deu um grande passo. Agora, uma coisa é corredores, outra coisa é ter uma rede, que eu acredito seja o próximo salto para garantir a São Paulo uma cidade com excelentes condições de mobilidade. O transporte é importante, mas não se pode ter uma visão apenas transporteira. É fundamental a questão da ocupação do solo. Vou dar um exemplo. A subprefeitura da Sé, ela tem 17% dos empregos na região da subprefeitura da Sé, dos empregos da cidade, e tem 3% dos moradores. Então é preciso aproximar a moradia do emprego, o emprego da moradia. É preciso trazer mais moradores para o centro, mas também levar mais emprego para a extrema periferia. E isso é importante porque ninguém está discutindo isso. Mesmo o atual prefeito foi eleito com uma proposta chamada Arco do Futuro, que visa levar emprego para um rodoanel, um conjunto de avenidas que na verdade está aqui no centro, ou seja, não resolve o problema. O que é fundamental é que todos nós devemos mudar comportamentos. Por que não aprender e reaprender a caminhar? Caminhar 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, jovem, é nada e faz bem para a saúde. Por que não pedalar mais? Então são mudanças de comportamento que nós achamos fundamentais para que a mobilidade urbana seja melhorada aqui em São Paulo. 1/3 da população faz seu deslocamento a pé, não motorizado. Se não olharmos para esse terço, a gente erra. Este tem que ter o mesmo foco que se dá aos outros terços. Hoje nós temos um transporte muito voltado a ônibus comuns, que é um transporte que serve o passageiro, leva as pessoas para o seu trabalho, mas não é a forma mais eficiente. Eu acho que a gente tem que investir em modais de alta capacidade e continuar com os modais como ônibus de menor capacidade, mas cada um tendo seu papel dentro de uma rede integrada de transporte. As pessoas sempre consideravam São Paulo como uma cidade sem solução. Parece que o paulistano gosta de ouvir: São Paulo não tem jeito. São Paulo tem jeito, claro que tem. E pode dar um exemplo, né, de ser talvez a maior cidade do mundo a ter um grande sistema de mobilidade. A discussão da mobilidade urbana não deve se restringir apenas àqueles que organizam o sistema. É preciso saber a opinião de quem todos os dias depende do transporte público em São Paulo. Eu não acho bom, não. Muita lotação. Péssimo. Cada dia pior. É mais ou menos, né? Precisa bastante melhorar bem, muito mesmo. Para mim tá bom, porque eu só venho da Consolação para cá. Mas se você pegar um ônibus na periferia, a qualidade dos ônibus são péssimas, horríveis. A frota de ônibus é muito pequena, no estado de São Paulo podia ter mais. É muito cheio, muito carregado, principalmente de manhã, né? Nas horas de pico é terrível. Tem hora que você fica 1 hora esperando o ônibus, não vem nenhum. E não tem aquele horário certo. Vem o ônibus, passa, depois de 20 minutos, 30 passa o outro que a gente precisa. Eu perdi esse agora. Pode ser que eu vou perder tempo aqui. Investimento em metrô, eu acho que é a melhor solução que tem. Porque se não dá para mudar, porque o trânsito é muito carro, é muito ônibus, então pelo menos conforto a gente deveria ter, né? Pelo valor que a gente paga.